Vamos a Londres conversar com o Felipe Killing. Killing que está acompanhando os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia anunciou hoje a chegada de um sistema antiaéreo e eu fico em alerta porque a Rússia falava que a chegada desses equipamentos de precisão, de equipamentos justamente para bloquear os bombardeios russos, era um passo a mais na guerra que o país não desejava. Killing, boa tarde, bem-vindo. Olá, Edu, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. De fato, a Ucrânia tem pedido mais armas para a defesa antiaérea, porque a Rússia tem perdido terreno em solo com algumas derrotas em batalhas no leste do país e no sul, e parece ter mudado a estratégia. São vários mísseis, drones suicidas de fabricação iraniana, bombas, e o Volodymyr Zelensky participou da reunião de emergência do G7, grupo que reúne 7 das maiores economias do mundo, e fez um apelo para mais armas de defesa antiaérea. Ele pediu para que um escudo antiaéreo fosse feito sobre a Ucrânia. E é claro que isso eleva mais ainda a tensão. O grupo do G7 disse que vai estar ao lado de Zelensky o tempo que ele precisar. Ministros da defesa da OTAN se reuniram hoje em Bruxelas, na Bélgica, e também reforçaram o apoio financeiro e militar ao governo de Kiev. Enquanto isso, Vladimir Putin, presidente da Rússia, participou hoje da Conferência Anual de Energia que acontece em território russo, e ele disse que a culpa da crise energética é da Europa, que toma atitudes erradas, e que ele está disposto a fornecer gás para a União Europeia por meio do gasoduto Nord Stream 2, que foi terminada a construção, mas não inaugurada por conta das sanções aplicadas pelo Ocidente. A União Europeia busca outras formas de receber gás, quer diminuir a dependência da Rússia e sabe que o dinheiro que paga pelo gás é usado para financiar a guerra. Estados Unidos, países da Escandinávia e Oriente Médio são algumas opções. Amanhã, Rússia e Turquia se encontram, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, e o Putin chegou a falar que poderia transferir o gás passando pela Turquia e aí chegando para a União Europeia, e a Turquia disse que essa é uma possibilidade que pode ser debatida. O serviço secreto da Rússia também disse que prendeu 8 pessoas que teriam ligação com a explosão que aconteceu na ponte da Crimeia no sábado. São 5 cidadãos russos, além de ucranianos e uma pessoa da Armênia, e o serviço secreto fala que foram 23 mil quilos de explosivos escondidos em tubos de plástico filme dentro de um caminhão, e esses explosivos saíram do porto de Odessa, na Ucrânia, passaram pela Bulgária, Geórgia, foram para a Armênia, e aí um caminhão levou da Armênia até Krasnodar, que fica no sul da Rússia, e 2 dias antes do ataque à Crimeia, depois aconteceu essa explosão no sábado, no dia 8. Então a gente vê aí muitas movimentações entre políticos, tanto do lado da Rússia como do lado do Ocidente, mas a retórica continua sendo, pelo menos por parte de Zelensky, de mais armas e de querer mais proteção e não conversar com Vladimir Putin. Então não se fala de um acordo de paz. Ao que tudo indica, essa guerra não tem ainda uma data para acabar e, pelo que parece, não vai ser tão cedo. Infelizmente, né, Killing? Vou te liberar para ficar o resto do Dia das Crianças. Afinal de contas, não tem Dia das Crianças por aí, né? Não, não tem Dia das Crianças, mas eu, como um bom brasileiro, tenho brincado bastante com o Lucas. Vou brincar mais um pouquinho antes de ele ir para a cama, que é já já. É que é tarde por aí, né? Mas antes me responde uma pergunta. Você sabe quantos Estados membros da União Europeia? São 27. São 27 e mudou muita coisa com a saída da... Mudou, né? Com a saída do Reino Unido da União Europeia. Olha, o Reino Unido sofreu bastante, tem sofrido, né, na economia, inclusive a economia britânica encolheu 0,3% em agosto, passa por um momento bastante delicado na política também. Claro que existe uma crise econômica em todo o mundo, mas o Reino Unido é afetado bastante pelo Brexit, né? Falta mão de obra em alguns setores e antes da saída da União Europeia era mais fácil contratar profissionais dos países que fazem parte do bloco. Hoje tem uma burocracia muito mais complexa e muitos trabalhos os britânicos não fazem. Então, a gente tem acompanhado caminhoneiros que estão em falta por aqui, muitos trabalhos de mão de obra também. Então, mudou bastante para o Reino Unido e para a União Europeia também, já que perdeu um país que tem uma economia muito forte, um dos
pilares da União Europeia, ao lado da França e também da Alemanha. Tem uma briga política com a França por conta dos imigrantes, então tem mudado bastante, e a saída também da União Europeia fortaleceu o desejo da Escócia de fazer um referendo de independência. Inclusive, a Suprema Corte está ouvindo durante o dia de ontem e hoje os dois lados, e deve tomar uma decisão nas próximas semanas sobre o referendo que a Escócia quer fazer, porque afirma: olha, quando fizemos o referendo em 2014, o Reino Unido fazia parte da União Europeia, e a gente votou muito para permanecer na União Europeia, e agora o Reino Unido está fora, então a gente tem o direito de fazer um outro referendo. Só para explicar para o ouvinte da Band News FM por que eu fiz essas perguntas para o Killing, porque a Comissão Europeia hoje anunciou a Bósnia como uma candidata para ingressar na União Europeia, mas disse que o país tem que fazer alguns avanços, principalmente na garantia do Estado de Direito e também da democracia. A Bósnia se junta agora a outros países que são candidatos a entrar no bloco daqui para frente: Albânia, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte e Sérvia, além da Turquia, que já é uma discussão mais antiga, país que fica aí parte na Europa, parte na Ásia, tenta entrar na União Europeia, e existe também toda uma discussão, né, que ficou para depois, sobre a Ucrânia também fazer parte ou não da União Europeia. Se discute a entrada dela na OTAN, que é a aliança militar, e agora se discute também a entrada na União Europeia. Killing, obrigado pelas informações, bom fim de dia para você aí na Europa, e aproveite o Lucas. Pode deixar. Valeu, Edu, e até amanhã. Valeu, até mais.